E olha só, 83% dos casos recebidos pela 14ª Vara de Maceió são crimes contra menores. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o titular da Vara Criminal, da 14ª Vara Criminal aqui de Maceió, o Dr. Igor Figueiredo. Muito bom dia. Bom dia, Flávia, bom dia a todos os ouvintes. Obrigado pela oportunidade de divulgar o trabalho da 14ª e conscientizar a população da necessidade de combater esse tipo de crime. Pois é, doutor, a gente tem tido vários relatos, infelizmente, né, são casos de situação de crianças, são vulneráveis, e a gente tem notado, até na própria imprensa, a situação do crescimento desse tipo de casos, desse tipo de crime aqui em Alagoas. Esse crime, ele realmente tem crescido, ele tem acontecido com maior quantidade, ou, na verdade, as pessoas estão mais entendidas e sabem o que é errado e como podem denunciar? É exatamente sobre essa ótica que eu entendo o que vem acontecendo. Nós temos um processo de conscientização cada vez maior, há uma divulgação constante da necessidade desse tipo de denúncia, há uma divulgação constante de que esses crimes muitas vezes acontecem no seu familiar e que as pessoas precisam estar prontas para proteger as crianças e levar os fatos ao conhecimento da autoridade policial. E isso faz com que haja um aumento da notificação desse tipo de crime. Ainda existe uma subnotificação muito grande, ou seja, muitos crimes não são levados ao conhecimento da justiça. Mas como isso vem aumentando gradualmente, nós temos um aumento no número de dados desse tipo de crime. Doutor Igor, muitas vezes a população acha que certos crimes, eles não têm a punição correta, os criminosos eles não são punidos como deveriam ser, ou são soltos rapidamente e assim vai. Como é que a justiça ela age nessas situações? Como é que o senhor pode nos dizer como é que está ocorrendo aqui a efetividade, né, da justiça alagoana nesses casos e em outros casos também, outros crimes aqui no estado? Veja, de uma forma geral, as leis no Brasil são muito boas. Inclusive, as penas previstas para os crimes, elas são, em regra, salvo algumas exceções, mas em regra elas são bem ponderadas e num patamar correto. O que acontece é que o sistema de execução não é bom. Em Alagoas, especificamente, por exemplo, nós não temos um semiaberto. Então, as pessoas que progridem de regime já são postas em liberdade. Para além disso, há uma progressão, a legislação prevê uma progressão de pena muito rápida. Então, muitas pessoas já, apesar de serem condenadas a uma pena alta, em muito pouco tempo estão na rua. E isso, de fato, é uma falha na legislação, no cumprimento da pena. Mas a pena imposta em si, ela já é suficiente para reprimir o crime. O que é que acontece, por exemplo, em outros países como os Estados Unidos? Você é condenado a 1 ano, você cumpre 1 ano preso. Aqui no Brasil, você é condenado a 1 ano, muitas vezes com 2 ou 3 meses, você já está posto em liberdade. Então, há uma facilidade para a progressão de regime e isso, sim, gera uma sensação de impunidade na população. Doutor Igor, a gente teve uma notícia aqui ontem no CBN Maceió, onde três crianças, 3 meninas de Goiás, essa informação ela veio da reportagem direto de Goiânia, após uma palestra na escola sobre sexualidade, sobre assédio sexual, elas conseguiram identificar que elas estavam sofrendo isso dentro da sua própria residência, dentro do seu ambiente, do seu lazer, e puderam denunciar. No momento da palestra, elas choraram. A própria matéria ela traz é bem complicado, sabe? A própria matéria traz essa conscientização de que as crianças perceberam ali naquele momento que elas estavam sofrendo. E aí eu queria saber se o Tribunal de Justiça aqui de Alagoas ele também trabalha com a conscientização de crimes, seja crimes de assédio sexual, de violência doméstica, e questão de vulneráveis, por idosos também, que a gente sabe que muitos idosos sofrem violência aqui no nosso estado e poucos casos são registrados. Veja, primeiro, a importância desse tipo de evento. Você citou um caso de Goiás, mas comumente eu escuto nas audiências que as revelações dos abusos foram feitas depois de palestras nesse tipo. O Tribunal de Justiça tem um projeto próprio vinculado à escola da
da magistratura, que é Projeto de Cidadania na Escola, que é onde são feitas palestras justamente com esse tipo de abordagem para conscientizar de que as pessoas precisam lutar pelos seus direitos, seja crianças e adolescentes, seja outro grupo de vulneráveis, mas que isso precisa ser levado ao sistema de justiça. Então, constantemente o Poder Judiciário faz esse tipo de eventos. Particularmente, eu já fui em algumas escolas falar e em todas as oportunidades que eu falei, depois da conversa eu fui abordado para que o adolescente dissesse, eu já passei por um caso desse, ou eu conheço alguém que passa por um caso desse. Então isso é muito comum e esse trabalho de conscientização é extremamente importante. Isso vem sendo feito, mas precisa ser intensificado. E o objetivo é que cada vez mais a gente leve esse tipo de conscientização para as pessoas. Isso vai fazer com que o número de crimes aumente, na verdade não o número de crimes, mas aumente a notificação da quantidade de crimes que acontecem. A 14ª Vara Criminal aqui de Maceió recebeu 246 novas denúncias, né, no ano de 2022, e boa parte delas, 83%, foram crimes contra crianças e adolescentes, depois seguido por idosos, pessoas LGBTQIA+, e outros grupos de vulneráveis. Esses outros crimes, esses outros grupos, doutor, isso quer dizer que o crime contra eles diminuiu? Também não, né? É uma outra situação de subnotificação e que foi muito importante a gente levantar esses dados para entender quais populações não estão tendo sequer os seus direitos tutelados. Por exemplo, as pessoas em situação de rua não foram, pelos números apontados, vítimas de nenhum tipo de crime em 2022. Certamente que isso não corresponde à realidade. Também os crimes contra negros, em razão dessa característica, ou em crimes contra a população LGBTQIA+, chegaram num número muito pequeno pelo que a gente vê no dia a dia social. Então, esse levantamento é importante para que a gente entenda a realidade do que está chegando ao sistema de justiça e busque a forma de levar as pessoas, a esses grupos que estão à margem do sistema de justiça, a proteção que a lei prevê. Doutor Igor, como é que as pessoas podem identificar certos crimes, a quem elas devem recorrer, como é que elas podem denunciar, como é que o Tribunal de Justiça pode auxiliar a população em certas questões? Primeiro, deixar claro que é uma obrigação de todos lutar contra a criminalidade. A gente tem esse dever de intervir, em especial quando o crime acontece no âmbito doméstico, que é muito difícil de ser identificado. Então, aqueles que têm ciência devem adotar as providências para que essa violação de direito seja cessada. Qual é o caminho que ele pode fazer? Primeiro, o Disque 100, uma ligação gratuita e que lá pode ser narrada qualquer violação de direitos humanos, contra idoso, contra deficiente, contra criança, adolescente. Ela pode ir diretamente na vara da infância, ela pode ir na promotoria, ela pode fazer a denúncia junto ao Conselho Tutelar, junto à Polícia Militar, junto à delegacia da criança ou à delegacia de vulneráveis, dependendo do que for. Então, a gente precisa que a população participe, que ande junto com o poder público de mão dadas para prevenir esse tipo de crime. Muito bem, então, doutor Igor Figueiredo, foi um prazer conversar com o senhor aqui no CBN Maceió e esclarecer certas dúvidas e trazer realmente a atuação da 14ª Vara Criminal, né, aqui de Maceió. As pessoas precisam entender que os crimes eles precisam ser denunciados e que a justiça precisa ser feita aqui em Alagoas. Nós temos magistrados para isso, para fazer o seu trabalho e estão à disposição da própria sociedade. Exato, e eu que agradeço a oportunidade de cada vez mais levar esse tipo de conhecimento à população para que a gente consiga prevenir esse tipo de crime. Nós conversamos com o titular da 14ª Vara Criminal de Maceió, o juiz Igor Figueiredo.